Olá, como vai? Bem-vindos ao curso de Introdução à Lógica de Programação. Esta é a parte 3. Portanto, se você ainda não viu as outras partes, dê uma olhada aí no canal, na playlist. Você vai encontrar as partes 1 e 2. No vídeo anterior, eu pretendia fazer um único vídeo falando sobre algoritmos. No entanto, o vídeo ficou muito longo, então eu dividi em 3 partes. Então, esta dá continuidade ao vídeo anterior. Muito bem. Então, quando a gente pensa em programação ou em desenvolver um algoritmo, nós sempre teremos um problema. E aí, o que você faz? Você vai usar a lógica, o seu raciocínio lógico, e com essa lógica você vai escrever os seus algoritmos, né? Então, precisa desenvolver um programa para descobrir se o aluno na escola está aprovado ou reprovado. Ou seja, vamos verificar a média dele, se ele é maior que 6, se ele é menor que 6. E aí vai apresentar uma mensagem: o aluno está aprovado, está reprovado. Ou nós precisamos desenvolver um programa um pouco mais avançado, um programa que controla um estoque de um mercadinho do bairro. Né? Então, é preciso cadastrar os produtos nesse programa, e aí, cada vez que a pessoa compra um produto, esse produto tem que sair do estoque. Então, é outro exemplo de programa que você precisa desenvolver, de problema, né, que você usa a lógica e escreve o seu algoritmo para resolver o problema. Então, é sempre nessa sequência, né? Então, vejamos aqui um exemplo de um algoritmo que você precisaria resolver, né? Um exemplo prático de programas que a gente normalmente cria quando um aluno está começando a aprender programação. Esse é um exemplo bem comum que a gente faz, né? Então, faça um algoritmo, então você vai descrever passo a passo, né? Esse algoritmo, faça um algoritmo que calcule e informe a média final dos alunos. Aí tem algumas considerações, olha só. Pelas provas, os alunos receberão duas notas. Então, ele terá a nota 1 e a nota 2. Então, a média do aluno vai ser a soma de nota 1 com nota 2. Logicamente, se é média, nós colocamos dividido, essa barra aqui é o símbolo de divisão, tá? Dividido por 2. Então, é assim que nós calculamos a média. Soma-se os dois e divide por 2. E aí nós temos que raciocinar, né? O que nós devemos fazer primeiro? Como nós vamos organizar os dados, né? Então, você tem que raciocinar um pouquinho isso aí, o que a gente vai fazer e como a gente vai organizar os dados. Muito bem. Se a gente for fazer uma analogia entre o desenvolvimento de um programa, né? A execução de um programa e o raciocínio humano, essa figura aqui ilustra bem. Nós vamos imaginar o seguinte, ó, com relação às entradas, né? Quando você desenvolve um programa, nós dizemos que o programa ele possui entradas, realiza um processamento e fornece uma saída para o usuário. Né? Então, por exemplo, a entrada de um programa do programa que nós acabamos de citar anteriormente, né? Desse exemplo que nós acabamos de citar aqui. Quais são as entradas? Nota 1 e nota 2. Nós vamos inserir as notas e o programa vai processar, calcular a média e vai exibir o resultado final. Então, nós temos aqui a percepção das impressões sensoriais, né? Essas são as entradas. Então, a visão, a audição, paladar, tato, olfato, tudo isso são as percepções sensoriais, né? Então, os 5 sentidos são os sensores biológicos que tornam possível a nossa interação com o mundo, pois é por eles que obtemos informações do ambiente que nos circunda. Então, através dessas percepções, nós realizamos o processamento. E aí, o processamento do pensamento, como nós podemos descrever, né? Com o auxílio da nossa memória, executamos diversos processos, como interpretar, controlar, comparar, combinar, deduzir e etc. Então,
você tem as entradas, você visualiza alguma coisa, você realiza o processamento e aí você tem a saída. Então, nesse caso aqui, imagina que através de todas essas percepções, a criança ela deseja escrever uma carta os pais, né? Então, através do que ela aprendeu com a visão, do que ela aprendeu com o que ela leu, né? Através de tudo isso que ela aprendeu na família, na escola, ela vai escrever uma carta para os pais. Então, ele realizou o processamento a partir dessas entradas e qual é a saída? A própria carta. A saída do resultado dos processos do pensamento. Nossas ações, o que escrevemos, falamos, agimos, como nos comportamos. Então, tudo isso aqui são exemplos de saída. A própria fala, né, da criança, a forma como age, né, o comportamento, são as saídas. Então, essa analogia é muito comum a gente fazer com a criação de programas, né, com o desenvolvimento de um programa, que geralmente vai possuir entrada, processamento e saída. Bom, então voltando ao nosso problema aqui, né? Então nós precisamos criar um algoritmo que calcule e informe a média final dos alunos, tá? Então vamos relembrar. Quais são as entradas? Nota 1, nota 2. Qual é o processamento? O cálculo da média. E aí a gente finalmente exibe para o usuário. Então vamos identificar as partes. Quais são os dados de entrada? Acabamos de dizer, nota 1 e nota 2. Qual será o processamento? O processamento será somar os dados de entrada e dividi-los por 2. Quais serão os dados de saída? O que você vai mostrar para o usuário, né? É a média final. Essa será a saída do programa. Então, o algoritmo, do mesmo jeito, um algoritmo para programação, né? Ele vai possuir, quando você vai desenvolver um programa, entrada, processamento e saída. O que é a entrada? São os dados fornecidos ao algoritmo, ou ao programa, ou ao aplicativo, né? Qual é o processamento? São os cálculos e procedimentos necessários para atingir o resultado. Então, ele vai realizar cálculos e aí vai apresentar a saída, que são os dados já processados. Muito bem. E aí, para se desenvolver um algoritmo em programação, você vai criar um programa. Antes de criar um programa, nós vamos desenvolver um algoritmo, né, que descreve os passos que o programa vai fazer. Então, você tem as formas de representação do algoritmo. Uma delas é chamada descrição narrativa, né? Na descrição narrativa, os algoritmos são expressos em uma linguagem natural, como uma narrativa simples. O exemplo de uma descrição narrativa foi o joguinho que eu acabei de apresentar para vocês, né? Como você faz para atravessar os elementos pelo rio, atravessar do outro lado da margem, né? E aqui nós temos um exemplo, olha só. Você coloca início do algoritmo, coloca final do algoritmo. E aí receba a nota da prova 1. Se a gente pensar no programa, num problema, que nós queremos exibir a média para o aluno, então ele primeiro vai receber a nota da prova 1, receber a nota da prova 2, o programa vai somar todas as notas e vai dividir o resultado por 2. Some todas as notas e divida o resultado por 2. Finalmente, mostra o resultado da divisão. Então, essa é a maneira mais simples possível de você criar um algoritmo pensando num problema proposto, pensando na criação de um aplicativo, na criação de um programa para computador ou para a resolução de qualquer tipo de problema, né? É uma descrição narrativa, uma linguagem natural. Não é necessário ter regras, não é necessário ter palavras específicas a serem inseridas no programa, né? Então é uma linguagem natural. Muito bem, essa é a primeira forma que você tem para desenvolver um algoritmo. A forma mais próxima possível da linguagem falada. Mas antes de eu continuar e apresentar as outras formas, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de programas. Alguns programas reais que nós podemos criar.
Muito bem. Eu estou aqui com o Windows Explorer aberto, né? O meu gerenciador de arquivos aqui do Windows, né? E aqui nós temos algumas pastinhas com alguns programas. Então, eu vou mostrar primeiro um programa desenvolvido em C, para você ter uma ideia de o que um programa faz, né? Então, eu vou executar o primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo.exe. Esse aqui foi o primeiro programa criado que eu vou demonstrar para você. Um exemplo mais básico possível de um programa criado em C. Vou dar um clique duplo sobre ele. Olha só. O que o meu programa faz? Ele exibe uma janelinha com uma mensagem. Eu sei programar em linguagem C. Esse programa aqui, ele não solicitou nenhuma entrada de dados para você. Ele simplesmente mostrou uma mensagem. Só teve uma saída. Então, ele pulou aquela parte de entrada de dados e simplesmente foi para a saída de dados, que é a mensagem. É o programa mais básico possível. Vamos ver o segundo programa? Exemplo 2. Agora sim, ó, nós temos a solução para aquele problema de calcular a média. Olha o que ele está falando, digite a primeira nota. Então, esse segundo programa, criado na linguagem C, o que ele está falando? Digite a primeira nota. A primeira nota, o aluno tirou 9. Digite a segunda nota. Então, agora nós estamos fornecendo a segunda entrada para o programa. Na segunda nota, o aluno tirou 6. E aí, finalmente, o programa mostra para você a média calculada é 7,5. Esse é o resultado final, é a média final do aluno. Pronto, o programa ele cumpriu com o que foi proposto, com o problema proposto a ele. Nós colocamos, o programa recebeu duas entradas, duas informações, realizou o processamento, que foi calcular a média, e realizou a saída, que é mostrar a média final para o aluno. Vamos fechar aqui. E agora eu vou mostrar para você como esse programa foi criado. Este é o código escrito em linguagem C que foi utilizado para se criar esse programa que eu acabei de executar. Então é necessário que você compreenda esses códigos aqui para se criar um programa como esse que eu acabei de mostrar. Logicamente, eu não vou explicar ele agora, não é o momento certo, né? Neste vídeo, como eu falei no início, é um vídeo para quem está começando a aprender a programar. Então, nós não vamos entrar no mérito da questão de entender o que faz cada linha de código que você está visualizando aqui. Você está apenas tendo uma noção de como se cria, como se desenvolve um programa. Nós podemos dizer, então, que este é o algoritmo necessário para criar o programa que calcula a média do aluno, através da entrada de duas notas. Este é o algoritmo necessário. São estas linhas de código que são necessárias para se criar o programa. Entenderam? Portanto, não se preocupe em entender o que faz cada um desse código. Não é o momento para se aprender isso agora. Tá bom? Nós vamos voltar aqui. Vou citar outro exemplo. Olha só, agora um programa criado em Java. Tá? O programinha aqui, o que ele vai fazer? Eu vou executar ele, vou dar um clique duplo sobre ele. Ele simplesmente mostra uma mensagem também. Assim como o primeiro exemplo da linguagem C lá. Só que aqui ele está mostrando uma janelinha gráfica, né? Uma janela mais bonitinha, que tem um símbolo. Então, o que ele faz, esse programa? Ele não recebe nenhuma entrada, ele não pede nenhuma entrada para o usuário. Ele simplesmente mostra, programando em Java, no IFSP. E aí, quando eu clico em OK, ele fecha o programa. Esse foi o mais básico possível, um programinha bem mais simples, né? Criado em Java. Vamos ver um outro exemplo de programa criado em Java? Eu tenho aqui um cadastro de pessoas. Eu vou executar ele aqui, ó. Exemplo 15. Uma janelinha gráfica também, né? Nós arrastamos aqui para onde a gente quiser. E para você iniciar o programa, olha só, ele já exige duas entradas, né? Então ele não vai continuar se você não colocar essas entradas. Ó. Se eu confirmar, ele vai dizer o seguinte: você precisa digitar o nome e a senha.
Se eu não digitar o nome e a senha, eu não vou conseguir entrar no programa. Então, o login eu vou digitar IFSP e a senha é 123. Vamos ver. Clique em confirmar. Ele mostra a mensagem dados corretos. Você pode acessar o sistema. Põe OK. E aí o que ele faz? É um exemplo bem simples também, tá? Onde a gente realiza o cadastro de pessoas. Nome, CPF. Então, nós vamos fazer um banco de dados aí com o cadastro de algumas informações da pessoa. Então, só estou mostrando para você um exemplo de criações, né, de programas que você pode desenvolver para quem está começando, né? Você já tem um exemplo agora do que você pode criar em cada uma das linguagens. Eu vou clicar aqui em sair, porque nós não vamos continuar aqui a preencher os dados, né? Mas o programa ele tem várias entradas agora. Vou clicar em sair para fechar, mostra uma mensagem e põe OK. Muito bem, agora vamos ver um exemplo do código que foi utilizado para se criar esse programa em Java, né? Ele foi criado neste programinha que eu estou mostrando aqui em cima, ó, chamado NetBeans. Vou aproximar aqui. Este é o NetBeans, né? É o programa que nós usamos para criar, é o software que nós usamos para criar o programa que eu acabei de mostrar, o cadastro de clientes. E aqui tem um exemplo de código ou de algoritmo necessário para se criar. Novamente, não se preocupe em entender o que faz cada linha aqui, pois esse não é o objetivo do curso, desta aula. O objetivo é apenas você ter uma introdução, você ter uma ciência de como é que se cria um programa. Então, este código foi necessário para se criar o programa que eu acabei de apresentar a vocês.